Olá, YouTube, tudo bem? Vamos hoje para mais um conteúdo international. Agora, mais um conteúdo no Japão. Eu ia falar agora no Japão, mas a gente acabou de fazer outro vídeo, não sei se vocês lembram, sobre os solitários japoneses. Agora, veremos algo sobre as mendigas japonesas. As japonesas que vivem nas ruas, sem tetos, no Japão. Lembrando que este vídeo é do canal Rota Asiática. Se você ainda não segue o canal Rota Asiática, eu falo para você, siga. Muito conteúdo premium, muito bem feito. E para você que gosta de cultura asiática, vale muito a pena seguir este canal e assistir, inclusive, sem as minhas pausadas, tá bom? Vambora! O policial chegou ali pra falar com o cara ali. Cara, nem polícia aqui dá conta direito aqui, só tem nego doido aqui. Quando você olha pra cena assim, você fala, cara, eles não são sem teto, mas são. Só que são sem teto chique, é de celular, tablet, tecnologias e tudo mais. Nos últimos anos, uma cena vem chamando a atenção nas ruas de Tóquio. Grupos de adolescentes vestidos de forma estranha, dormindo nas calçadas, bebendo em frente a lojas de conveniência, rindo, dançando, gravando vídeos como se tudo isso fosse normal. Isso daqui parece muito Galeria do Rock em 2010. Eles se autodenominam, ou melhor, foram apelidados de Toyoko Kids. Jovens entre 13 e 18 anos que transformaram a rua na sua casa. O mais curioso é que para muita gente isso daqui se tornou algo bonito. Vídeos com milhões de visualizações mostram esses adolescentes livres, felizes, sem regras. Só que por trás dessas imagens... Não parece ser muito adolescente isso daqui. Parecia algo tipo carnaval de rua no Brasil. Bloco dos bebês jupiterianos isso daqui. Existe um Japão que quase ninguém quer enxergar. Um Japão onde a solidão se tornou uma coisa normal. Onde jovens que desistiram da escola, da família e da própria sociedade vivem pelas ruas e acham que isso é liberdade. Então hoje a gente vai mergulhar nesse fenômeno bizarro e muito triste que tá se espalhando pelo país. Daí fica a dúvida aqui, tem gente que realmente mora na rua. Eu vi entrevistas de pessoas falando que mora na rua mesmo, que saiu faz muito tempo de casa e tudo mais. Mas eu acho que a grande maioria só vai lá como point de encontro mesmo, são meio que desocupados. Mas não são streamers não. Aliás, o meu é profissão, tá? O termo Toyoko Kids foi criado pela mídia japonesa por volta de 2020. Ele vem de uma junção bem curiosa. To é uma abreviação de Toho, que é o nome de um prédio bem famoso em Shinjuku. E Yoko vem do japonês que significa ao lado. Então esses jovens costumavam se reunir justamente ao lado desse prédio, em uma área bem movimentada e cheia de luzes. Desculpa, que a dancinha foi boa. Bem no coração de Kabukicho, que é um dos bairros mais caóticos e esquisitos de Tóquio. Só que essa região onde eles vivem já tem uma história muito longa de pessoas vivendo ali. Antes de receber o nome atual, era conhecida como Komagekimae. E desde os anos 90, ela abriga pessoas em situação de rua e famílias em condições bem precárias. Isso daqui, mais uma vez, assemelha muito a Galeria do Rock. E tem outros pontos de São Paulo que, sei lá, 20 anos atrás também era muito assim, sabe? Vamos falar uma coisa? Por exemplo, a Rua Augusta, não sei como é hoje, mas na época que eu morei em São Paulo, 15 anos atrás, também era point de uma galera e a galera fazia esse mesmo movimento aqui. Mas vamos lá. Era comum você ver crianças pequenas de 4 ou 5 anos que ficavam sozinhas à noite naquela região, enquanto seus pais trabalhavam nos arredores, muitas vezes em empregos noturnos ligados ao entretenimento adulto. Por isso, o local sempre teve um ar de solidão, meio dramático, atraindo inclusive fotógrafos e documentaristas, como Yusuke Nagata, que registra o cotidiano da área desde 2019. Foi nesse cenário que os Toyoko Kids começaram a surgir. A maioria tem por volta de 13 e 18 anos. Nossa, cara, são muito jovens, viu? Meu Deus. São meninos e meninas que geralmente fugiram de famílias bem problemáticas, de escolas opressoras, ou até mesmo de orfanatos e abrigos do governo. Muitos deles têm histórias parecidas: pais ausentes, problemas em casa, bullying escolar
e uma sensação profunda de não pertencer a lugar nenhum. Daí vem uma outra questão. No último vídeo vimos, inclusive, que a pressão cultural do Japão, a pressão de você se tornar um as na sociedade, é muito grande. Aqui o efeito é quase a mesma coisa. Existe um motivo também para esses jovens estar na rua e levando uma vida, de certa forma, se você for ver assim, descompromissado. Não dá pra você falar que todo mundo tá pelo mesmo motivo, mas definitivamente, por pressão social, deve ser sim um dos motivos para estarem ali. Obviamente, se você também está num berço de uma família desestruturada, em um ambiente tóxico, qualquer lugar no mundo, até mesmo a rua, é convidativo demais para você. A gente sabe que o Japão é conhecido pela disciplina, mas para esses adolescentes tudo isso se tornou insuportável. Isso tudo aqui que eu tô falando não é pra parecer que, eles são apenas vítimas, não são responsáveis por nenhuma das suas ações. Pelo contrário, tá? Eles também fazem muita coisa errada, causam muitos problemas pro governo e... Eu falei no último vídeo que o Japão é mais limpinho, não tem lixo. Isso aqui, meu Deus, que comentário eu fiz, não envelheceu mal. Pra polícia local, mas eu preciso ser justo aqui. Eu não posso condenar simplesmente esses jovens e não mostrar também o lado deles. A vida extremamente ruim e difícil que muitos deles têm. Então eu preciso que você entenda isso, tá? Eu só tô contando um fato aqui. Tadinha, tá faltando força, você viu? Mandou 2 jarradas na televisão, nem arranhou. Eu não tô tomando lados ou dizendo que eles são coitadinhos, ou então que não são vítimas, tá? Nenhum dos dois. São apenas fatos. Esses grupos de jovens que lotam as ruas começaram a se formar através das redes sociais. Plataformas como o TikTok e o Instagram. Ele falou Instagram e censurou depois. Tipo, você fala assim, pim. Nossa, foi fora do tempo, desculpa. Antigo Twitter, foram um espaço onde esses jovens se encontraram virtualmente antes de se encontrarem nas ruas. E ali eles começaram a compartilhar suas histórias, as suas fugas e o seu novo estilo de vida. O movimento cresceu muito rápido e logo as pessoas começaram a notar algo novo. Uma juventude que transformou o abandono em uma espécie de identidade. Qualquer lugar do mundo, você vai ver jovens procurando pertencimento. Eu acho que todo mundo tem aqui lembranças do ensino médio, do ensino fundamental, mas especialmente do ensino médio e de quão árdua é a tarefa de você pertencer a algum grupo, de você ser aceito. Eu acho que muitas pessoas vão pra lá porque querem pertencer a alguma coisa, não se identificam com onde estão, com a vida que levam. Ali tem mais pessoas com os mesmos ideais, eu não sei qual é. Eu sei que é uma coisa meio estranha e até triste, olhando assim, mas você vai entender o que eu quero dizer. O visual dos Toyoko Kids também se tornou uma marca registrada. Roupas largas e amassadas, cabelos descoloridos, piercings, maquiagem pesada, roupas de personagem de anime, ou até mesmo aquele estilo maid que você encontra em cafeterias temáticas do Japão. Vamos lá, o Japão ele sempre ditou regras de moda, regras de tendência e hype pro mundo inteiro. Mas eu achei que os próprios japoneses não seguiam esse hype. E ali, cara, é meio que unânime. Parece que você tá vendo ali um episódio de Sakura Card Captor ou Sailor Moon. Tá todo mundo vestido igual. O que muita gente chama de mendigo legal. Uma mistura de descuido, rebeldia, uma coisa que você também tinha em outros grupos de revolta no passado. Só que no caso desses jovens, parece que eles têm um desejo muito grande de liberdade, mas ao mesmo tempo de chamar atenção. E é curioso perceber que, de certa forma, eles se tornaram uma nova subcultura japonesa. Algo como os punks dos anos 80, ou os chamados Yankee, que eram aqueles delinquentes japoneses das décadas passadas. Nossa, cara, esses foram os primeiros delinquentes japoneses, então? Olha só, você já não vê aqui uma maquiagem carregada, nem nada. Mas é tudo um estilo meio clubber, né? Você vê umas calças mais largas, você vê aqui um estilo mais diferentinho. Eu acho que devia ser as girl bands e boy bands da época, não sei. Só que tem uma diferença muito grande entre esses jovens e os jovens do passado. Enquanto os movimentos mais antigos tinham ideologia, que seja revolta política... Que da hora! Ah lá, o Village People japonês! Os Toyoko Kids parecem que são movidos só pelo tédio, pelo vazio, pela vontade de pertencer a algum grupo. Eles não têm líderes, não têm um propósito muito claro. É só uma geração que encontrou no caos uma forma de existir. Cara, pra mim não tem ideologia nenhuma isso daqui. É um bando de jovem à toa que tá querendo chamar atenção. E ele falou certo, o narrador, tá? Os motivos de estarem na rua são reais. Porque estão revoltados com a família, pressão social e todo o resto. Beleza. Existe um motivo pra estarem lá. Agora, não justifica as ações. É muito bizarro o quanto de coisa sinistra que você encontra nesse ambiente. Tem vídeo de desafios que eles fazem, tipo esse daqui, onde uma menina pegou uma pimenta... E bom, eu não posso falar isso daqui, você deve...
Pra quê? Meu Deus, velho. E nos comentários tinha gente dizendo que alguém tinha pago para ela fazer isso. Ou então que isso era algum desafio ali do grupo. Então dá pra perceber a diferença entre eles e os grupos antigos de revolta jovem do Japão. Eles não têm nenhum intuito, nada do tipo. Aparentemente são só jovens com problemas familiares ou revoltados com alguma coisa que acabam indo parar nesses ambientes e acabam vivendo na rua. Pelo menos isso é o que parece a princípio, mas existe muito mais coisa por trás disso, e você já vai entender esses motivos daqui a pouco. Uma coisa curiosa que eu descobri sobre isso é que tem um filme de um diretor japonês chamado Makoto Nagahisa que vai tratar justamente disso, de Toyoko Kids. Você tá vendo aí agora um trecho do trailer que eu encontrei pela internet. Eu não vi o filme ainda, mas pelo trailer parece ser interessante. Então se existir alguma forma de ver esse filme fora do Japão, eu posso até avisar aqui nos próximos vídeos. Mas o que leva esses adolescentes e essas garotas a viverem nas ruas, muitas vezes dando trabalho pra polícia, se envolvendo com coisas erradas e colocando a própria vida em risco? Essa é uma pergunta que muita gente faz. E a resposta não é tão simples. Beijando parede. Parece aquele rapaz lá que tava no canal. Às vezes tá beijando mesmo, tá treinando beijo, nem é isso, nada. O Japão tem toda aquela imagem de país limpo, seguro, disciplinado, o que ele de fato é. Isso não é mentira. Mas como eu venho falando nesses últimos 2 vídeos, é também um dos lugares onde os jovens mais sofrem com pressão e com a solidão. Isso acontece desde cedo. A escola é uma competição maluca, muito grande, e diferente de outros lugares, o fracasso é quase uma vergonha pública. É algo realmente sério. Um aluno que vai mal ou que simplesmente não se encaixa pode acabar sendo isolado pelos colegas ou até mesmo pelos próprios professores. Parece aquele mundo animal, quando você tem aí um bicho numa manada que simplesmente foi rejeitado pelo bando e ele fica isolado e morre sozinho. É isso, cara. A sociedade é um mundo animal. Muita gente cresce acreditando que errar é inaceitável e que buscar ajuda é um sinal de fraqueza. É por isso que poucos japoneses procuram ajuda psicológica também. Existem até algumas pesquisas sobre isso, se você quiser se aprofundar. Cuidado mental ainda é um tabu muito grande no país. Eu também acho que é. Eu acho que eles tratam a saúde mental, a grande maioria das pessoas, como fraqueza. Falar, eu vou procurar ajuda pra saúde mental. Logo, eu sou uma pessoa que está precisando de, entre aspas, muleta. Não é visto como algo a ser seguido. Eles têm vergonha disso. Além disso, o diálogo dentro das famílias japonesas costuma ser uma coisa muito limitada. Muitos pais não sabem como lidar com o sentimento dos filhos. Conversas sobre ansiedade, problemas de saúde mental, raramente acontecem. E o resultado disso a gente consegue ver agora. Eu tenho certeza que é natural que eles não consigam aconselhar os filhos, porque eles mesmos não tiveram aí um cuidado, também um aconselhamento dos pais. E isso é passado de geração para geração. Isso está na raiz da cultura do Japão, que é um país muito, muito rígido com as regras e meio que não aceita pisar fora da linha. As pessoas no Japão se isolam muito. Tanto que até quando elas saem no final de semana, quando elas não estão trabalhando, muita gente só sai pra beber sozinho mesmo. Existem até restaurantes pra quem quer comer sozinho. Caralho, é isso? Que deprimente. Só cabe você na mesinha. Mas a parte boa é que você não precisa dividir colherada com ninguém. É claro que eles se vendem só como restaurantes pra introvertidos. Mas quando você vê uma empresa que baseia o seu negócio nisso, é porque é algo muito comum. É algo que acontece bastante e que tem potencial de lucro, inclusive. Olha o tipo de demanda que o país tem. Que loucura. O individualismo lá, a individualidade é uma coisa que é valorizada justamente porque eles não têm outra escolha, né? Sair pra beber sozinho, meu Deus. Parece eu. Quer dizer, não mais. Mas quando eu morei em São Paulo, eu saía sozinho. Mas eu sempre fazia amigos. E pra quem cresce sem família, a situação pode ser ainda pior. Os orfanatos e lares adotivos do Japão são constantemente criticados por sua rigidez. Muitos jovens que viveram ali relatam que se sentiam vigiados, controlados e que não tinham nenhum tipo de carinho. E alguns deles acabaram fugindo. Eu não tô julgando que isso é certo ou errado do ponto de vista moral, mas é um fato, isso acontece. Existem muitos relatos de pessoas que simplesmente fugiram. A pandemia também teve um papel bem importante. Cara, mas é muito triste você estar num ambiente de orfanato, assim. Não existe uma sociedade ali, do jeito que mostrou ali mesmo, um corredor com cabines individuais. Então, se for pra ficar assim, eu acho que é mais fácil na rua. Durante o isolamento, muita gente, incluindo adolescentes, se afastaram ainda mais da escola e dos amigos. Quando o país se reabriu, muita gente simplesmente não conseguiu voltar à rotina. E é nesse contexto que entra a influência das redes sociais. Vídeos mostrando outros adolescentes livres
dormindo nas ruas de Shibuya, parecia um oposto da vida sufocante que eles levavam em casa. Com certeza, cara. Você vê um monte de adolescente introvertido em praça pública, confraternizando entre si e fazendo coisas sem noção que você também teria coragem de fazer, deixando os pensamentos intrusivos aflorarem. É convidativo demais. A rua passou a ser vista como uma promessa de liberdade, mesmo que na prática isso daqui signifique viver cercado de perigo. Então, por mais que pareça uma decisão muito louca, muitos deles enxergaram essa fuga, sair de casa, do abrigo, como uma forma de alívio, de liberdade. Nossa, a minha foi dar uma voadora no rapaz ali, meu Deus. Será que ele tá bem? O problema é que essa liberdade vem com preço muito alto. E o Japão ainda não sabe muito bem como lidar com essa nova geração que desistiu de seguir o caminho correto. A romantização da marginalidade. Cara, é muito triste você ver um cenário desse. É porque assim, eu realmente acredito que não é feito por pessoas que são decididas a irem pras ruas e fazer, sei lá, cara, por necessidade. Eu acho que a grande maioria das pessoas estão ali porque é cômodo, velho. Como eu disse, existem pessoas sim que vão pras ruas porque o ambiente familiar é tóxico, mas a grande maioria das pessoas é por conta da romantização da marginalidade. Que acha bonito ser feio, sabe? Uma das coisas que mais me deixa triste e pensativo sobre isso é que eles romantizaram essa vida na rua, esse estilo de mendigo de Tóquio. O que é uma coisa muito difícil de entender, de verdade. Porque a gente não tá falando apenas de jovens em uma situação difícil. A gente tá falando de um grupo que transformou isso tudo em algo bonito, quase como se fosse um símbolo de liberdade. É cultural. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver vídeos dessa galera bebendo nas ruas, dançando, se divertindo, como se tivessem uma festa. Eles se filmam com garrafas de bebida, com cobertores jogados no chão e postam legendas falando sobre viver o momento, não precisar de ninguém e ser livre. Em muitos desses vídeos, o que era pra parecer triste acaba sendo mostrado de um jeito estético. Parece que até é algo inspirador. É uma coisa que eu não consigo entender, de verdade. E o que isso deve atrair de admiradores e admiradoras não tá escrito. Eu acho que tem muita gente, inclusive no Brasil, que se identifica com isso e acha isso a coisa mais linda do mundo e é assim que tem que viver mesmo e tá tudo certo. E o resultado disso é uma coisa muito perigosa. Alguns deles ganham fama, acumulam milhares de seguidores e chegam até a ser convidados para lives, entrevistas ou até mesmo participações em programas locais, como se fossem celebridades. Isso cria uma ilusão muito forte para quem assiste, especialmente para outros adolescentes que também têm problemas. É isso que eu tô te falando, você cria aqui um grupo que foi marginalizado, pessoas que são introvertidas que estão procurando ser aceitas em alguma comunidade. E que acabam acreditando que viver sem regras, viver como um mendigo de Tóquio é um ato de coragem. Em outras palavras, ser vagabundo se tornou um símbolo de liberdade. Ai, meu Deus, eu achei engraçado ele falando. Ser vagabundo. É, mas é verdade, você é livre fazer o que bem entender. Como é que não? Ao mesmo tempo, isso daqui não é algo exclusivo do Japão. A gente vê um movimento muito parecido no mundo inteiro. É isso que eu falei, cara, são jovens, velho, procurando pertencimento, é isso. Jovens que transformam a tristeza e o sofrimento em estética. O sofrimento se tornou conteúdo, e a solidão se tornou uma forma de chamar atenção. E isso é até ruim pra quem sofre de verdade nas ruas. Porque a maioria passa a tratar como se tá na rua é porque quer. É só mais um daqueles adolescentes que querem chamar atenção. Como eu disse, tem muita gente que tá ali por necessidade, tem gente que simplesmente tá ali porque é moda. E daí você cria um preconceito. Você generaliza e coloca tudo no mesmo saco, todas as pessoas. E não é assim. A cultura japonesa sempre teve um certo fascínio pelo sofrimento estético. Existe até um conceito bem tradicional chamado de mono no aware, que seria algo tipo a beleza das coisas tristes, das coisas que desaparecem. Essa ideia tá em filmes, em músicas e até na forma como os japoneses olham para o outono, quando as folhas das árvores caem. É como se a tristeza de alguma forma fosse bonita. E quando essa questão se mistura com a realidade dos Toyoko Kids, nasce esse fenômeno estranho, uma juventude que encontra beleza na própria ruína. A melancolia em si sempre foi comercial. Essa glamourização, essa ideia de fazer o triste parecer chique, sempre foi uma coisa que vende muito, porque é muito fácil das pessoas se identificarem. Quanto mais introvertido você é, mais esse tipo de conteúdo você vai consumir. Então, essa melancolia, ela é muito fácil de vender, porque você tem muitas pessoas que se identificam com isso. Sempre vai ser uma coisa legal você estar deprimido, solitário, mesmo que você não esteja deprimido, solitário. Só que a realidade por trás das câmeras é bem diferente.
você tem frio, você tem fome, você tem medo. Cara, morar na rua não pode ser vendido como algo legal, cara. É muito ruim isso. Você cria uma confusão na cabeça das pessoas. Você tem medo e solidão. E existem lados ainda piores nessa história. E a partir daqui o vídeo fica um pouco mais sério, tá? A influência da Yakuza. Ah, eles são da Yakuza? Achei que era da sauna. Kabukicho é um lugar onde a maioria dos Toyoko Kids se reúne. E esse lugar já tem um histórico muito ruim por si só. Essa região é conhecida há décadas como o centro da vida noturna de Tóquio. Ela é cheia de bares, de cassinos clandestinos, de boates e todo tipo de entretenimento adulto que você imaginar. Ah, eu acho que a Yakuza, na verdade, ela lidera parte dessas coisas, se não tudo. Por trás do neon e das ruas sempre cheias, existe uma estrutura que muita gente prefere não enxergar: a presença constante da Yakuza, a máfia japonesa. A Yakuza controla grande parte desses negócios e tem uma influência bem antiga em bairros como Shinjuku e o próprio Kabukicho. E é justamente aqui, onde esses negócios estranhos funcionam, que muitos dos Toyoko Kids acabam se envolvendo mesmo sem perceber. Por eles serem muito jovens e inexperientes na vida, e por estarem sozinhos também, eles acabam muitas vezes se tornando alvos fáceis para manipulação. Com certeza, nada mais fácil do que manipular do que um ser humano que está em vulnerabilidade, o que é muito triste. Alguns acabam sendo recrutados para pequenos trabalhos ilegais ou atraídos com promessas de dinheiro rápido e proteção. Outros são acolhidos, entre aspas, por pessoas mais velhas, que dizem querer ajudar, oferecer abrigo e comida, mas que na verdade acabam explorando financeiramente esses adolescentes. Às vezes, a relação começa com amizade, e é muito importante entender que muitos desses jovens não têm a quem recorrer. Eles fogem de casa justamente porque eles se sentiam rejeitados, e acabam encontrando nesses grupos uma falsa sensação de pertencimento. É uma dinâmica muito perigosa. Vamos imaginar o seguinte: você tá procurando pertencimento, você tá procurando fazer parte de alguma coisa, daí você vai pra rua e encontra outras pessoas que estão na mesma que você, e daí vocês formam um grupo. Só que esse grupo, ele não tem propósito, você só quer pertencer mesmo, só que de uma maneira muito ruim, em vez de você querer, sei lá, lutar, ou até mesmo protestar por alguma coisa. Então você faz parte agora de um grupo, só que esse grupo é um grupo de vagal, ou seja, você tá na mesma coisa. Quem promete cuidar deles, muitas vezes são pessoas que vão se aproveitar da situação. Kabukicho é um lugar bem complicado, tá? De um lado você tem turistas e luzes bonitinhas, mas do outro lado você tem becos escuros, solidão e jovens tentando sobreviver da forma que podem. E no meio disso tudo, você tem a presença silenciosa da que tá ali como uma sombra e fica observando e se aproveitando de tudo que o sistema japonês deixa escapar. A resposta do governo. Tá, Simon, mas cadê a resposta do governo? O que ele tá fazendo para mudar isso? Oficialmente, o governo japonês diz que tá muito preocupado com o aumento de jovens vivendo nas ruas. Mas na prática, quase nada muda. O Japão tem leis muito rígidas sobre menores de idade que fogem de casa. Em tese, isso seria para protegê-los. Só que o sistema é muito lento, é bem burocrático e é principalmente frio. Em vez de oferecer acolhimento, tentar entender o caso, tratar os problemas, o país prefere tratar esses adolescentes como infratores. Você vê que a pressão governamental de policiamento, essas coisas, pelo menos aqui, não é eficiente. Porque por mais que você tenha leis rígidas, o que explicaria o aumento desses jovens na rua? O Japão, sendo um país de primeiro mundo, tendo todo o capital que eles têm de organização também e todo o resto, não conseguir lidar com esse problema social, é foda. Quando a polícia encontra um Toyoko Kid dormindo na rua, o mais comum é levá-lo de volta para casa, mesmo que aquele lar tenha sido o motivo da fuga. Vai fugir na hora seguinte. Isso aqui, obviamente, não é culpa da polícia ou dos guardinhas que estão ali na rua, porque eles só estão fazendo o trabalho deles e seguindo ordens. Mas aparentemente, o que dá a entender é que o governo muitas vezes não trata o problema na raiz. Vamos lá, o básico seria pensar educação. Daí você fala, pô, talvez seja uma das maiores educações do mundo, só que não trata a sociedade como parte dessa construção. Existem organizações independentes e ONGs que estão muito envolvidas com trabalhos assim. Um exemplo é o grupo Collabo, liderada pela ativista Shiori Ito, que oferece abrigo temporário, alimentação e até apoio psicológico para meninas em situação de risco. Só que o trabalho dessas organizações enfrenta ainda muita resistência. Existe falta de financiamento, muita burocracia, em alguns casos, pasme, existem ameaças e campanhas de difamação por parte de alguns grupos conservadores. É isso que eu tô falando, o preconceito. É claro que vai ter, velho. Imagina, num país que você não fala sobre saúde mental, você vai apoiar ONG? Não vai, pô. A verdade é que o Japão, apesar da imagem internacional de sociedade
cidade segura, organizada e exemplar, o que ela é de fato em muitas questões, mas muitas vezes eles preferem esconder os seus problemas sociais do que ter que encará-los. Falar sobre pobreza, problemas domésticos ou jovens fugindo de casa ainda é visto como um tabu. É mais fácil você só fingir que esses Nossa, ele tá com Dolly lá? adolescentes não se esforçaram bastante do que admitir que o sistema deixou eles de lado. Ufa, é álcool. Tô brincando, eu adoro Dolinho. E enquanto o governo se preocupa mais com a sua reputação mundial do que com a realidade das ruas, os Toyoko Kids continuam dormindo sob as luzes de Kabukicho. Eu vejo o Japão como uma sociedade muito vitrine, só na parte estética mesmo. A parte social é muito defasada. E por mais que o Brasil tenha todos os problemas que a gente tem, de infraestrutura, problemas sociais também, obviamente, você vai ver aqui pessoas que estão dispostas a dialogar e a falar mais sobre isso. Existe também muitos grupos conservadores, muita gente falando bosta e tudo mais. Existe, cara. Não que o conservador em si seja uma pessoa que fala bosta, mas com ideias conservadoras totalitárias, que eu tô falando. Que não tem, por exemplo, flexibilidade pra conversar com uma pessoa de cabeça aberta. Não é legal. E lá eu vejo uma sociedade que, culturalmente falando, eles estão embasados somente nisso. Em não questionar, em não procurar ajuda, em não fraquejar, em não parecer menor do que são. Pode até parecer pra alguns que eu só falo mal do Japão, mas não é isso. Na verdade, eu falo sobre essas coisas justamente porque eu gosto muito do Japão. Porque eu acho muito triste você ver um país tão bonito, tão rico em cultura, deixar tantos jovens à margem assim. O problema dos Toyoko Kids não é só sobre um grupo de adolescentes rebeldes. É um reflexo do que acontece quando uma sociedade valoriza mais a aparência de perfeição do que o bem-estar das pessoas reais. Esses jovens são só um sintoma a mais, um pedido de ajuda de uma geração que se sente cansada, solitária e sem espaço para ser imperfeita. O pior é que isso daqui, as gerações passadas eram iguaizinhas. O que muda é só a estética, mas se o Japão não correr atrás disso, de programas sociais mais fortes, ter ali um diálogo amplo com as novas gerações, isso nunca vai mudar. Nesse final, eu queria mandar um abraço especial aí pro Croizão aí, que reagiu a alguns vídeos aqui do canal, e ao Peter também, e o Bruce, que assistiram um vídeo recente aqui do canal também. Eu gosto muito quando vocês fazem reacts aqui dos vídeos, eu assisto a todos eles, tá? Um por um, tanto dos canais maiores quanto dos menores também. Muito obrigado aí por dar essa moral aí, isso ajuda demais o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Grande abraço, assiste nós aqui também. Conclusão desse episódio. Jovem existe em todo lugar do mundo. Pessoas procurando pertencimento vai existir também em todo lugar do mundo. A diferença é que no Japão eles poderiam fazer uma coisa muito mais eficiente, mas não existe sociedade perfeita. Uma vez que você tem uma parte financeira, uma parte de infraestrutura que já tá boa, o Japão isso é exemplo há muito tempo, eles deveriam muito investir nessa parte social para realmente acolher essas pessoas, conversar mais sobre isso. Pra gente aqui, cara, tem muito que melhorar em várias coisas, não só na parte social, mas ainda assim, eu vejo o brasileiro, por exemplo, uma população que é muito mais aberta a falar sobre saúde mental, falar sobre esses problemas. Enfim, que o Japão prospere, que o Brasil também, e que todo jovem prospere, tá bom? Principalmente quando se trata de saúde mental e ser uma pessoa melhor. Até o próximo episódio, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e vambora.